Em uma demonstração, o famoso hipnotista e mentalista Darren Brown, através de etapas hipnóticas conversacionais, simplesmente solicitou para um desconhecido entregar o seu relógio e o seu celular, e a pessoa, sem questioná-lo, simplesmente entrega todos os seus pertences. E agora eu me pergunto, é possível hipnotizar uma pessoa sem ela saber o que está acontecendo? E se for possível, como obter exatamente este resultado? Excuse me, do you know which way the actual pleasure beach is, the fun fair? The pleasure beach. I'm not really from round here. I think if you've had the main one, if you follow down, just go down this road here. Yeah. Keep going, and it's on your left-hand side. So it's basically it is down there. Yeah. 'Cause that's the tower, isn't it? But it's you don't mind me asking, do you? No. No, you're happy to give that to me. Okay, so it's down there. Yeah. Great. All right. Sorry about that. Cheers. Thanks ever so much. Yeah, great. So it's just down that way. Can you just grab that? Just for a second. Can I just grab your watch and then you've got a phone on you as well. That'd be terrific. Can I just grab your? Thanks. I'll take that off. Lovely. Cheers. I'll just grab your phone as well and your house keys. Thank you. Thank you very much. All right, so it's just literally just down there. Yeah. Lovely. I'll grab that. So it's straight down there and. Keep going on your left-hand side as you go further down the road there. All right, lovely. Thanks ever so much. Cheers, mate. Thanks. Thank you. You're fine. Thank you. Bem, há muitas pessoas que dizem que é simplesmente impossível hipnotizar uma pessoa sem a pessoa saber disso, ou até mesmo sem a permissão da pessoa. Mas é um grande equívoco pensar desta forma. A verdade é que muitas pessoas estão utilizando processos hipnóticos para se auto-beneficiarem. A diferença é que uns sabem o que está sendo feito e outros não, apenas isso. Uma das formas mais simples e rápida para hipnotizar sem essa tal permissão é através da quebra de padrão, técnica da qual Milton Erickson era incrivelmente habilidoso, ao ponto em que praticamente ninguém queria mais estender a mão para cumprimentar Erickson, porque sabia que seria hipnotizado através de uma quebra de padrão. Mas agora vamos retornar ao vídeo para responder à pergunta. É possível obter o mesmo resultado que observamos no vídeo? É sim, e eu vou explicar o passo a passo, mas eu também já quero dizer que se você não tem uma intenção positiva em usar hipnose, você vai obter muito mais resultados negativos do que positivos, ok? Dito isso, vamos olhar por parte o vídeo para compreender o que exatamente aconteceu e como o hipnotista obteve o resultado. O ponto mais importante desta abordagem não é a técnica, isto é, muitas pessoas tentam reproduzir o passo a passo do que estão vendo, ou seja, apenas a técnica utilizada. Mas o que realmente faz a diferença é a atitude interna, isto é, a congruência, é fazer o processo totalmente certo que você vai obter o resultado esperado. Desta forma, toda a comunicação verbal e não verbal torna-se alinhada, é como se fosse uma coisa só, e consequentemente é uma comunicação muito mais poderosa. Então o primeiro passo é a congruência na comunicação entre o que está sendo dito com o corpo. Com uma atitude positiva, observamos uma rápida quebra de padrão, quando o hipnotista aborda um desconhecido na rua. Excuse me, do you know which way the actual pleasure beach is, the fun? Geralmente as pessoas que estão andando na rua estão andando no automático, perdido entre seus próprios processos internos, nos pensamentos. E quando são abordadas desta forma, é uma quebra de padrão. Em seguida, observamos o espelhamento fisiológico, onde o hipnotista imita os movimentos da outra pessoa, como por exemplo, quando ambos apontam os braços para a mesma direção. The pleasure beach. I'm not really from round here. I think if you've had the main one, if you follow down, just go down this road here. Yeah. Keep going, and it's on your left-hand side. So it's somewhere basically down there. it is E está óbvio no vídeo que a intenção por parte do hipnotista é em gerar confusão, onde o mesmo aponta para outras direções, como também questiona apontando o braço para uma direção oposta. Mas para mim o ponto mais significativo é que o hipnotista gera o estado de confusão na outra pessoa, estando ele mesmo confuso. E essa é uma base da hipnose naturalista ou hipnose conversacional. Se você deseja criar
criar um estado interno em outra pessoa, vá primeiro. Por exemplo, é muito simples. Se você deseja motivar uma pessoa, esteja motivado. Mas sobre o vídeo, quando você gera confusão, tanto de forma verbal como não verbal, você tem mais facilidade em conduzir a atenção das pessoas. Isto é, maior facilidade da outra pessoa em seguir as suas sugestões. E a seguir observamos também um movimento muito interessante, quando o hipnotista se distancia da outra pessoa e a mesma se aproxima do hipnotista. Down there. Yeah. That's the tower, isn't it? But it's, you don't mind me asking, E se olharmos pela ótica da hipnose, podemos compreender até aqui o processo de acompanhar e conduzir acontecendo, onde o acompanhar está sendo realizado através do espelhamento fisiológico e o conduzir ocorre de forma verbal, onde o mesmo aponta para outra direção, dizendo, ali está a torre, não é mesmo? Conduzindo a atenção da outra pessoa. that's the tower. Podemos também notar uma sugestão indireta, quando o hipnotista se distancia e a outra pessoa se aproxima. E é uma sugestão, mas a permissão para continuar o processo, onde o mesmo diz, você não se incomoda, não é mesmo? E está tudo bem em me dar isso? Isn't it? But it's, you don't mind me asking, do you? No, No, you're happy to give that to me. E esta é uma sugestão semente, onde o hipnotista está semeando uma ideia para obter um resultado em um outro momento. Nesse caso, a outra pessoa não se incomodar quando o hipnotista pedir para que a outra pessoa lhe entregue seus pertences. Mas observe que antes do hipnotista pegar os pertences da outra pessoa, o mesmo realiza uma indução denominada de handshake, ou aperto de mão. Esta era uma indução muito utilizada por Milton Erickson e tem base na quebra de padrão. Quando você interrompe um comportamento padronizado, cria-se uma janela, uma lacuna que favorece o conduzir a atenção da outra pessoa para uma certa direção ou um novo comportamento. No vídeo, quando o hipnotista cumprimenta para agradecer as informações, observe que ele não solta a mão e ainda segura de uma forma estranha. Isto é a quebra de padrão. Sorry about that. Cheers. Thanks ever so much. Yeah, great. So it's just down that way. Can you just grab that? Just for a second. Can I just grab your watch and then you've got a phone on you as well. That'd be terrific. Can I just grab your? Thanks. I'll take that off. Lovely. Cheers. I'll just grab your phone as well and your house keys. Thank you. E após sugestionar para pegar os pertences, observe que assim que pega os pertences, ele continua conduzindo a atenção da pessoa. E por que ele faz isso exatamente? Apenas para que os processos racionais da pessoa não sejam ativados. Porque observamos no vídeo que quando o hipnotista vai embora, os processos racionais da outra pessoa iniciam logo em seguida. Se pudéssemos ouvir os pensamentos, provavelmente seria algo como: eu entreguei as minhas coisas para um desconhecido na rua? Por que eu fiz isso? Very much. All right, so it's just literally just down there. Yeah. Lovely. I'll grab that. So it's straight down there and. Keep going on your left-hand side as you go further down the road there. All right, lovely. Thanks ever so much. Cheers, mate. Thank you. You're fine. Thank you. Um método muito simples que poderia ser feito para não ocorrer os processos racionais logo em seguida, isto é, o questionamento da ação, é simplesmente gerar a amnésia. Porque desta forma, o que ocorre acaba caindo na inconsciência como comportamento normal. Afinal, como a parte consciente ou racional pode questionar ou investigar uma informação que não existe? Mas a intenção do hipnotista é apenas um experimento social do que de fato roubar uma pessoa. Portanto, é uma base através de uma intenção positiva. E quando observamos desta forma, através da ótica da hipnose, podemos observar diversas camadas do processo, mas o importante é observar através da perspectiva que todo o processo observado no vídeo é como se fosse uma coisa só, um único comportamento, onde tem início, meio e fim. E este comportamento é totalmente aceito pela outra pessoa devido ao fator contexto presente, onde abordar um desconhecido para obter uma informação é totalmente aceito e natural. Portanto, há uma congruência absoluta, isto é, o alinhamento entre as palavras e o corpo do hipnotista. Há também uma intenção positiva presente, porque mais uma vez a intenção do vídeo era apenas um experimento. E por fim, o contexto favorável para a experiência. E agora comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise e se faz sentido para você.